castelo forte é o nosso Deus. Irmãos, temos falado sobre o livro de Atos. Atos, capítulo de número 8. Abra aí a sua Bíblia, Atos, capítulo 8. Semana passada falamos sobre Estevão, a perseguição que a igreja sofreu, quanto a igreja foi assolada por conta da pregação do Evangelho, de viver a vida cristã, de cumprir a ordem do Senhor Jesus. E sempre quando olhamos para o histórico das Escrituras, tem hora que Deus está agindo com a coletividade, e tem hora que Deus está agindo com indivíduos, grupos, e tem hora que Deus está agindo na vida de uma única pessoa, ou de 2 ou 3 pessoas. Parece que o livro de Atos está assim sempre nesse ciclo. Tem hora que abre para muita gente, tem hora que é um grupo menor, tem hora que são 2 pessoas ou uma pessoa. E hoje a gente vai ver como essa dinâmica está acontecendo aqui nos primeiros 10 capítulos do livro de Atos, né? Então, vamos ler do capítulo de número 8, do verso 4 ao verso 8, e depois do verso 26 até o verso 40. É uma leitura longa, eu vou pedir que os irmãos tenham atenção e para que a gente acompanhe o que o texto diz. Do verso 4 ao verso 8. Filipe prega em Samaria. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam, unânimes, às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Verso 26. O anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Dispõe-te, vai para a banda do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era este: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui a água, que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Mas Filipe veio a achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades, até chegar a Cesareia. Vamos ler o verso 35 juntos? 35, vamos lá? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Senhor Deus, nosso Pai, estamos nesse momento carecendo da iluminação
do Teu Santo Espírito para compreender a palavra como o eunuco. Carecemos, ó Deus, de discernir aquilo que o Senhor quer nos ensinar nesse contexto onde o Senhor usa pessoas para que a Tua palavra chegue a outros corações. Ó Deus, traga sobre nós o ensino, a instrução, as correções, a consolação e a orientação do alto. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, tema desta noite: explique a palavra, ou pregue a palavra. Filipe, o evangelista. Quais eram os personagens desse texto? Os personagens: o evangelista, o eunuco, um livro, um pergaminho e o Espírito Santo. Incluo o livro porque o livro é vivo, não é um livro morto. E o livro é uma palavra viva. Ou seja, nós temos aqui um crente, um não crente, a palavra de Deus e o Espírito Santo. Queridos, quem era Filipe? Filipe, um evangelista, missionário cristão, um ex-pescador. Filipe falava às multidões e realizava grandes sinais em nome do Senhor. Era um evangelista. O ministério dos evangelistas era muito itinerante, ele não tinha parada, ele estava daqui para ali o tempo todo. Na nossa igreja, nós temos a figura do pastor evangelista, é aquele que está em uma igreja que, na verdade, ele não tem um tempo definido para estar ali. E temos a figura dos evangelistas, sobretudo daqueles que têm uma formação no IBEL, um curso de 3 anos, onde eles vão estar, depois desse tempo de treinamento, servindo as igrejas presbiterianas do Brasil ou até mesmo em trabalhos missionários fora dele. Grande número de missionárias da nossa igreja são mulheres que estão aí no fronte, cumprindo a missão como evangelistas. Evangelistas não são pastoras, são evangelistas. Filipe era um desses, irmãos, onde ele pregava, as multidões ouviam sinais e maravilhas, os espíritos imundos de possessos saíam gritando. A Bíblia traz uma instrução que hoje a gente não fica atento muito a elas. A presença de demônios sobre a vida das pessoas, a presença de espíritos enganadores, e que pessoas nessas condições precisam ser libertas. A Epístola de João vai dizer que nós não podemos dar crédito a qualquer espírito. Irmãos, pessoas endemonizadas não são somente aquelas que estão rilhando os dentes, caindo ao chão, babando e falando coisas desconexas ou ameaçando quem está ali à sua frente. Pessoas endemonizadas também por pensamentos, por ideologias, por filosofias, as quais, introjetadas em sua mente, reproduzem e são totalmente anticristãs. Via de regra, Judas estava endemoniado e não estava babando. E o que ele fez? Deu um beijo em Jesus. Irmãos, eram esse tipo de gente que estava ali. Paralíticos, coxos, ou seja, gente doente, gente tomada por enfermidades desde o seu nascimento, tal qual o coxo em Atos capítulo 3, e Pedro e João é um desses que anteriormente são usados para curar aquele coxo, mas agora Filipe também é usado para essa mesma ação de abençoar a vida de pessoas num quadro de debilidade. Algo exponencial está acontecendo aqui, porque Pedro e João estão diante de uma única pessoa, e Filipe está diante de várias pessoas nessas condições. E o texto está dizendo que ele realizou sinais, prodígios, e Deus usou a vida de Filipe para curar e trazer libertação à vida dessas pessoas. Irmãos, a cidade de Samaria entrou num estado de euforia, de grande entusiasmo, e segundo o texto aqui, nós temos essa descrição do evangelho fluindo com graça e poder, e Deus usando a vida desse homem chamado Filipe. A história de Filipe, ela se encerra de maneira um tanto trágica, como era de costume em todos os seguidores de Jesus. Ao final da sua vida, Filipe morreu provavelmente no ano 80, apedrejado. Pregou e ao final morreu apedrejado. Provavelmente
na cidade de Hierópolis. Irmãos, mas o texto aqui, ele vai dizer que Deus está fazendo algo surpreendente. Deus criou uma oportunidade para que Filipe evangelizasse um africano. Quais os personagens dessa história? Como disse, o evangelista, o eunuco, um pergaminho do profeta Isaías e o Espírito Santo. Um anjo fala a Filipe: dispõe-te e vai para a banda do sul, no caminho, e desce a Jerusalém, a Gaza, este se acha no deserto. Conexão completa com o Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma força como os espíritas pensam, e não é algo impessoal. O Espírito Santo é pessoa de Deus, terceira pessoa da Trindade, que sente, que chora, que é sensível, que guia, que consola, que conforta, que renova e que dá poder e autoridade às nossas vidas. É esse Espírito Santo que está agindo naqueles primeiros dias e agindo aqui sobre a vida de Filipe. E diz o texto que Filipe está totalmente sensível à voz do Espírito Santo de Deus quando há esse comando, essa direção. Dispõe-te e vai para a banda do sul do caminho e desce a Jerusalém, a Gaza, que se acha no deserto. Diz que prontamente Filipe se levantou e foi. Se o senhor está mandando, eu vou. Quem era o outro personagem? Um eunuco. Eunuco era um prosélito, era um meio judeu. Ele era da região da África, Etiópia. Meio judeu porque os eunucos não poderiam ter parte no contexto do culto, na sua normalidade, exatamente por serem mutilados. Alguns eram mutilados fisicamente, até por conta do fato de serem responsáveis pelo harém de algum rei, de alguma autoridade. Alguns outros se fizeram eunucos como um senso de vocação. Mas esse eunuco, ele tinha, de alguma forma, um conceito sobre a Torá, sobre a lei de Deus. Ele ouviu falar alguma coisa. No entanto, ele está descendo com um pergaminho. Não era sem propósito, sem motivo, que ele tinha em mãos um pergaminho. Era um alto oficial da rainha de Candace. Candace era um título atribuído a uma dinastia de mulheres guerreiras, mulheres que detinham poder de um reino chamado de Menrói, na região do Egito. E pouco tempo antes da era cristã, isso aconteceu. Rainhas de Candace eram governantes do reino de Cuxi, atual Etiópia. Cuxi foi governado por várias rainhas chamadas de Candace, cujo significado é rainha-mãe. Portanto, ele representava esse reino, representava esse espaço, esse lugar. Você se lembra do filme Pantera Negra? Quem viu o filme aqui? Quem viu o filme? Você viu lá que no nome fictício, Wakanda, Wakanda é o nome fictício. O lugar não existe. Mas tinha ali um grupo de mulheres guerreiras. Ali é uma representação exatamente desse contexto, dessa preponderância das mulheres guerreiras, e que havia um reinado, e essa rainha de Candace é exatamente essa representação da força, da figura da mulher no contexto da África, e que tinha a sua proeminência. Portanto, esse eunuco, nós não temos o nome dele, apenas a descrição, o eunuco de Candace. Temos a sua função. Ele era um superintendente do tesouro, ele era um adorador, como tal dos que vieram no dia de Pentecostes para Jerusalém. Ele estava ali em Jerusalém e agora voltava para a sua pátria. Voltava de Jerusalém assentado numa carruagem. Observação interessante é o fato de ele estar com um texto nas mãos. Ele tinha um livro nas mãos. E esse livro, irmãos, era o livro, esse parte dos pergaminhos, era uma coletânea, era a parte daquilo que foi dado a Deus ao profeta Isaías, provavelmente no ano de número 740, num tempo em que Deus levanta o profeta para falar de juízo, porque o povo hebreu havia abandonado o Senhor,
mas também para falar de esperança, de salvação, num convite da graça, onde Deus convida aqueles hebreus a se apropriarem da graça, da salvação. Portanto, ele lia esse texto. O que nós temos aqui, irmãos? Uma direção clara do Espírito Santo sobre o evangelista. E a gente aprende aqui que essa direção clara revela a soberania do Espírito Santo ao conduzir Filipe ao lugar e à pessoa específica. A soberania de Deus sendo manifesta através da direção do Espírito Santo sobre a vida de Filipe. Então disse o Espírito Santo. O Espírito Santo, irmãos, ele fala, ele guia, ele dirige, ele orienta a vida do crente, ele nos leva a testemunhar sobre a nossa fé em Jesus Cristo. O Espírito Santo, como disse, para nós, ele não é uma terceira força, uma terceira existência. Os espíritas creem que o Espírito Santo é essa terceira força que dá apenas conhecimento para a pessoa. Por isso que os espíritas não creem num Deus pessoal, eles creem num Deus, e que o Espírito Santo é apenas uma força. O espírita fala de força também, o espírita fala do Espírito Santo, mas não nessa concepção de um Deus pessoal que se revela no Pai, no Filho e no Espírito Santo. E muitos crentes parecem que têm medo de falar da obra e do poder do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. Hoje nós estamos, podemos assim dizer, num tempo onde o Pai já realizou a obra dele, onde o Filho já realizou a obra dele, e onde nós estamos numa dispensação onde o Espírito Santo está conduzindo a igreja. Aquele que tem ouvidos, ouça. O Espírito Santo fala, irmãos. O que o Espírito está dizendo às igrejas. As 7 igrejas ouviram a mesma fala. O Espírito Santo está falando. E, amados, aqui o Espírito Santo está falando a Filipe, mas também está falando com outro indivíduo. O Espírito Santo, irmãos, é aquele que direciona em como abordar pessoas sem ser inconveniente. O Espírito Santo ele não torna o crente chato, inconveniente na hora de evangelizar, na hora de falar da graça, falar do amor. Eu vejo que muitas pessoas não têm sabedoria na hora de levar a palavra de Deus. O Espírito Santo, irmãos, ele é coerente. Ele não faz ajuntamentos distintos, ele não nos coloca numa condição de levar fogo estranho diante de Deus e nem de levar uma comida suja para as pessoas. O Espírito Santo nos leva a pregar o Evangelho. É exatamente isso que Deus está nos ensinando aqui, no direcionamento que Deus dá a Filipe por meio do Espírito Santo, onde no verso 31 diz assim: aproxima-te desse carro, o lugar e a pessoa certa. Lugar e a pessoa certa. E, amados, diz o texto, então, que Filipe, atento à orientação, ele faz algo surpreendente. Talvez se nós tivéssemos uma filmagem disso, talvez a gente desse muita risada. Porque nós temos aqui uma carruagem, certamente 2, 3 cavalos, 4 cavalos, como queiram, e alguém dentro do espaço ali, onde havia um condutor, e o eunuco de Candace sentado lá atrás da sua carruagem, e a carruagem com seus cavalos andando em alta velocidade. E o Senhor fala assim: oh, Filipe, vai lá. Agora, imagina você, a carruagem, talvez aí uns 30, 40 quilômetros, né? E agora nós temos o evangelista seguindo a carruagem, correndo, diz que ele corre, e correndo com os ouvidos atentos. Aqui da nossa igreja, me parece que o Neemias tem sido um dos grandes corredores da nossa igreja, né? Não sei se você sabia que todo dia ele corre. Eu não sei agora que está namorando, né? Namoro muda a gente, né? Namoro, casamento, a gente fica mais barrigudo, né? Gente,
O que está acontecendo? Filipe está atento à orientação, corre. Eu confesso que tinha que estar muito conectado com Deus para obedecer um negócio desse. Corre junto com a carruagem, escuta o que ele está lendo ali, e Filipe está correndo, escutando, e ainda dentro desse aspecto, irmãos, nos permite entender que é um jeito estranho de abordar alguém. E pergunta: o que você está lendo? O que você está lendo? Ei, você, o que você está lendo? Irmãos, algo surpreendente. Deus dotou os seres humanos com capacidade intelectual, ou seja, com capacidade para aprender, para compreender. O Evangelho deve ser compreendido e recebido como uma mensagem coerente. O Evangelho não é incoerente, não é improcedente. Compreender faz parte da nossa fé. A fé cristã não é um salto no escuro, como alguns filósofos defendem e pensam. Então, por esse motivo, Filipe faz a pergunta, correndo e perguntando: ô moço, o que o senhor está lendo? O que o senhor está lendo? Algo que a gente precisa entender, irmãos: a leitura sem compreensão não gera aprendizado. Presta atenção. A leitura sem compreensão não gera aprendizado. Hoje se fala muito de analfabetismo funcional. São pessoas que leem, não sabem que leem, não conseguem interpretar aquilo que leem e não conseguem reproduzir aquilo que leram. Então não leram. Não sabem nada. Não estou querendo aqui, com isso, dizer que as pessoas que não tiveram uma instrução adequada são inábeis nesse aspecto. Mas o fato, irmãos, é que quando nós temos um conteúdo nas mãos, nós temos que compreender. Nós temos que entender aquilo que está ali. A leitura sem compreensão não gera aprendizado. A leitura deve ser acompanhada de alguns aspectos: atenção, percepção ou retenção de conteúdo, a produção, a memória e bem como a conclusão ou a reprodução daquilo que a gente aprendeu. Por isso que é comum nas nossas igrejas, esse momento que nós temos no culto, de prezar pelo silêncio, para ter atenção, prezar para que nada tire a sua atenção da palavra. É por isso que Paulo vai escrever em 2 Coríntios, capítulo 10, para que nossos pensamentos esteja sempre preso, cativo a quê? A palavra de Deus. Se o seu pensamento não estiver cativo à palavra de Deus, a palavra não vai frutificar. Nós vamos ver isso. Então, nós temos aqui Filipe fazendo uma pergunta categórica: você está compreendendo o que você lê? Significa que você está tendo a atenção necessária, você está tendo a percepção necessária, a compreensão adequada, você conseguiria reproduzir aquilo que você aprendeu? Você tem uma memória, você está guardando, registrando isso na sua mente? E, por fim, você está conseguindo tirar uma conclusão daquilo que você está lendo? É isso que está acontecendo aqui, irmãos. Então, o texto aqui, ele não está solto. A Bíblia está contando uma história engraçada. Não. A Bíblia está contando uma história que faz sentido. E faz sentido porque era uma alma. Era uma vida que precisava ser alcançada. Era um homem que precisava, em função da sua autoridade, da sua influência, poder mudar o contexto de onde ele era. Queridos, essas ações de atenção, de retenção, de produção, de memória, de conclusão e reprodução, aliadas à obra do Espírito Santo, porque a mente natural não entende as coisas do Espírito. Quando nós temos a ação do Espírito Santo abrindo o nosso entendimento,
abrindo os nossos olhos, desobstruindo os nossos ouvidos e permitindo com que aquilo que é de Deus chegue na nossa alma. Irmãos, é isso que precisa acontecer na vida do pecador. É isso que precisa acontecer na vida das pessoas. E parece que o eunuco era um aluno interessado, um aprendiz com perguntas ainda não respondidas, embora com a Bíblia na mão. Certamente ele tinha perguntas não respondidas, ele tinha questões não ajustadas. E nós precisamos lembrar, irmãos, pessoas sem Deus, pessoas não convertidas, são pessoas que ainda não têm respostas. Eu vou repetir. Pessoas sem Deus são pessoas que ainda não têm respostas. E às vezes essas pessoas estão mais perto de nós do que a gente pense. Talvez são esposa, esposo, filhos, amigos, pessoas com quem a gente convive, trabalho, e às vezes até no contexto de igreja. Pessoas não convertidas são pessoas que ainda não têm respostas. E o eunuco era uma pessoa que não tinha respostas. Irmãos, quantas pessoas que não têm respostas sobre a vida? Quantas pessoas não têm resposta sobre Deus? O Nelson citou hoje cedo aqui, uma amiga que perdeu parentes e entrou em crise. Por que Deus deixa isso acontecer? Pessoas sem Deus não têm resposta sobre as Escrituras. Isso aqui é um mero livro, pode jogar fogo, rasgar. Isso aqui é arcaico, antiquado. Pessoas não convertidas não têm resposta sobre o céu. Pessoas não convertidas não têm resposta sobre o inferno. Pessoas não convertidas não sabem ainda como lidar com as questões da sua alma. Por isso que, por mais que os médicos, psiquiatras, psicólogos, psicanalistas e outras áreas afins possam intervir, é limitado. Chega num ponto que para, que trava. Pessoas sem Deus não tem resposta sobre o pecado, então a vida, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Pessoas sem Deus não têm resposta sobre angústia. Por que eu me angustio tanto? Por que tanto conflito? Pessoas não convertidas não têm resposta sobre destino. Então, já que a vida é tão curta assim, e aí tal qual Cazuza, que diz que era preciso viver uma vida exagerada. Meus heróis morreram de overdose, meus inimigos estão no poder e ideologia. Eu quero uma para viver. Pessoas sem Deus não conseguem lidar com a dor, uma dor mínima. Imagina aquela hiperdor, aquela dor intensa, dor no corpo, dor na alma. Pessoas sem Deus não conseguem lidar com os conflitos da família. E que família, nosso grande desafio é administrar. A nossa tendência é romper e não querer ver mais nem a cara, nem o rosto, nem pintado de ouro. Pessoas sem Deus não conseguem lidar com os filhos, brigam com os pais. Conflito familiar. A vida vira um inferno. Pessoas sem Deus não sabem o que fazer. Está vendo por que Filipe está perguntando? Você está entendendo o que você está lendo? Você está entendendo o que você está lendo? Faz sentido para você aquilo que você está lendo? Queridos, a resposta do eunuco foi oportuna. E após a sua resposta vem um convite. E a resposta dele talvez seja a resposta de pessoas que têm um certo interesse em relação ao Evangelho e que pesa sobre nós aquilo que as Escrituras dizem, que nós precisamos ter com convicção a razão da esperança da nossa fé. Procurai responder a todo aquele que vos inquirir, que vos perguntar acerca da razão da esperança da vossa fé. Por que você é crente? Por que você vai à igreja? Por que você lê a Bíblia? Ah, não sei, eu vou porque todo mundo vai. Ah, misericórdia, irmão.
Eu faço porque todo mundo faz. Eu canto porque todo mundo canta. Vai se converteu. E é exatamente, irmãos, por conta disso que Pedro está, Filipe está fazendo essa pergunta. Você está entendendo aquilo que você está lendo? E a resposta foi: como eu posso compreender se não tiver alguém para me explicar? Como posso entender se não tiver alguém que me explique isso? E a seguir ele convida Filipe a parar de correr. Não sei quanto tempo que durou esse diálogo, essa conversa. Um correndo e outro sentado, sentado ali no carro, acompanhando, não sei quanto tempo, mas dá para a gente imaginar que foi uma cena hilária, engraçada. Irmãos, a fala do eunuco significa duas coisas para nós. Primeiro, quem vai ensinar? E a segunda, as pessoas têm capacidade de compreender o Evangelho quando pregado com autoridade, com vida e de acordo com a orientação do Espírito Santo de Deus. Quanto ao livro, falei de Filipe, falei do eunuco, falando do livro. Era o profeta Isaías, escrito 740 anos, com ênfase no juízo de Deus e na salvação. O propósito do livro era de advertir aqueles que persistiam no pecado e apresentar-lhes a oportunidade de salvação, de redenção. E qual era a passagem qual o eunuco lia? Texto de Isaías, capítulo 53. Usamos muito aqui nas nossas liturgias, usamos muito nas canções, quando temos ceia. Foi levado como ovelha para o matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a vida lhe foi tirada. Queridos, todo estudante possui suas dúvidas e precisa endereçar 3 perguntas quando ele tem dúvidas. Perguntas a si, perguntas ao texto e pergunta a quem ensina, para esclarecer as dúvidas. E aquele eunuco, ele tinha dúvidas, como citei. Como eu posso entender se não tiver quem me explique? Ele tinha dúvidas do texto. Ele precisava que alguém explicasse, e ele precisava fazer uma avaliação de si mesmo em cima do texto que acabou de ler. E nesse caso, o eunuco, a princípio, faz essa pergunta: como poderia entender se alguém não me explicar? Irmãos, Deus enviou Jesus para nos explicar o seu amor. Que maravilha! Deus mandou Jesus para nos explicar o seu amor. Nós lemos repetidamente isso, memorizamos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha. Nós sabemos disso. Nós sabemos disso. E aqui é muito claro que Filipe tinha essa compreensão do amor de Deus, e por isso a sensibilidade dele em perceber a ordem de Jesus dada em Mateus 28, Marcos 16, Lucas 24, Atos 1:8, que estava sendo escrito, de que agora era uma outra coisa. O apóstolo Paulo disse em Romanos 4:8, Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus mostrou e mandou Jesus ir ali na cruz para morrer em nosso lugar, apesar de sermos pecadores. E a pergunta do eunuco é uma pergunta retórica. Quando a gente faz análise de texto, irmãos, cada palavra faz sentido.
E a gente aprende que quando você vai estudar um texto, quem é que gosta de laranja? Eu gosto. É tão gostoso quando você pega uma laranja e você chupa aquela laranja e você só deixa aquela casquinha branca. E tem gente que nem a casquinha branca deixa. Irmãos, quando a gente vai para a Bíblia, a gente tem que ir para a Bíblia de um jeito que a gente extraia todo o sumo, tudo aquilo que ela tem de conteúdo para nutrir a nossa alma, para fortalecer a nossa vida e a nossa fé. É como que, usando a metáfora, é chupar cada parte dessa laranja e degustar de cada parte dela. E esse texto aqui, ele tem cada detalhezinho. Quando o eunuco pergunta assim: como eu posso compreender se alguém... Meu Deus, a palavra alguém... A palavra alguém naquele diálogo se referia ao próprio Filipe, que estava perto dele ali, que Deus mandou. Mas essa palavra alguém, irmãos, ela pode ser cada um de nós aqui. A palavra alguém aqui é cada um de nós. Você é este alguém, como Filipe foi para o eunuco. Você é esse alguém que precisa explicar o evangelho para outras pessoas. Você é esse alguém que Deus quer usar. Então não terceirize. E aqui Filipe não faz isso. Ó Senhor, eu não vou não. O Senhor manda outro porque eu estou tão cansado, Senhor, para estar fazendo essa corrida evangelística aqui para chegar no carro e alcançar esse moço. Eu não vou não, Senhor. Manda outro. Manda o pastor. Irmãos, nesse aspecto, o evangelho não tem como ser terceirizado. E nós terceirizamos o evangelho. Chama o pastor, chama o presbítero, chama o evangelista, chama o obreiro. Evangelização, irmão, não dá para terceirizar. Chama alguém. Esse alguém é você. Chama alguém. Você é esse alguém. Como Filipe foi esse alguém para o eunuco. Você é esse alguém que precisa explicar o evangelho. Agora, se você não sabe do evangelho, como é que você vai explicar? Então você precisa ser evangelizado. Então você é um campo a ser alcançado. E há muitos crentes antigos, irmãos, que vivem como se não conhecessem o evangelho. E aí o julgamento que se faz é que pelo fruto você pode fazer uma análise se a árvore é boa ou se é ruim. A Bíblia nos permite entender isso. Não produzem fruto do Espírito, não produzem coisas para o reino de Deus. Então é sinal que é um campo missionário. O evangelho não chegou lá. Irmãos, o conteúdo lido em Isaías capítulo 53 dizia sobre Jesus: aquele que foi levado como ovelha ao matadouro e como cordeiro mudo perante o seu tosqueador não abriu a boca. E na sua humilhação lhe negaram justiça. E o texto vai dizer: quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Uma profecia dada apontando para o que haveria de acontecer com Jesus na sua humilhação, no seu estado, na sua encarnação. E aí passaria por todo aquele crivo que nós sabemos. A seguir, irmãos, depois que identifica-se o texto, o eunuco, um homem com dúvidas e incertezas, implora: eu peço, verso 34 diz isso, eu peço que me expliques a quem se refere o profeta. Quem é esse que o texto está falando? E ele diz ainda: fala de si mesmo ou de algum outro? Gente, veja a angústia do estudante. Veja a angústia desse pecador que está falando: de quem esse livro se refere? Ele fala de si mesmo, fala de outro. Como é que é isso? Me explica isso, eu peço, me explique. Você se lembra que uma das vezes, depois, um pouco mais à frente, nós vamos falar oportunamente sobre outros contextos do livro de Atos e das viagens missionárias, quando o Senhor Deus chama o apóstolo Paulo e permite que ele tenha uma visão, e ele escuta uma mensagem que diz: passa
a Macedônia e ajuda-nos. Passar a Macedônia, Macedônia, região da Europa, passar a Macedônia, e esse socorro, eles era um socorro pelo Evangelho. A palavra precisava chegar até ali. E, amados, Paulo escuta a voz de Deus e vai até aquela região e prega o Evangelho que se estende para a Europa e que depois alcança várias nações. Aqui nós temos uma pessoa, por isso que eu disse, parece que Deus tem hora que faz, que amplia e Ele reduz, amplia e reduz. E nesse reducionismo aqui, nós temos a descrição de um homem que está falando, eu preciso que alguém me explique, eu não sei acerca disso. Amados, há muitas pessoas que talvez num desespero, talvez não com essas palavras estejam dizendo as mesmas coisas. Eu peço que me expliques a quem se refere o profeta, o que a Bíblia diz, o que a Bíblia ensina. Portanto, que oportunidade maravilhosa para evangelizar e para falar do amor de Deus. A dúvida precisava ser esclarecida, o evangelho precisava ser pregado. E Filipe, o evangelista, explica, e a partir daquele texto, daquela dúvida, ele apresenta o evangelho, ele anunciou Jesus. Ele consegue, irmãos, na direção que vem sobre ele, do Espírito Santo de Deus, traduzir tudo aquilo que ele sabia e falar de Jesus. Tal qual Estevão, como citei aqui na semana passada, se você quiser conhecer o Velho Testamento em uma síntese extremamente reduzido, mas extremamente próprio e adequado, leia o que Estevão está respondendo aos religiosos e ao Senado. Ele está reduzindo uma síntese, e ele está depois apontando, vocês é que mataram o justo, vocês é que mataram Jesus de Nazaré. E eles ficaram incomodados. E por isso apedrejam Estevão. O evangelista, irmãos, evangelista Filipe é esse que agora tem condições de esclarecer as dúvidas desse eunuco, e centrado na pessoa de Jesus, evidentemente falando do seu nascimento, ministério, 12 apóstolos, da redenção, da morte na cruz, da sua condenação e da sua ressurreição. Ele falou de Jesus, não falou de mais nada, é Jesus. Não falou de genealogias, falou de Jesus. Evangelho. Evangelho é Jesus, porque o fim da lei é Cristo, para a salvação de todo aquele que crê. Em todo tempo, irmãos, o Espírito Santo está com Filipe, levando-o até o eunuco, capacitando a falar das Escrituras, e ter cuidado e paciência. Pregar o Evangelho exige paciência. Por isso que Jesus fala, vinde a mim e vos farei pescadores. Eu não conheço pescador impaciente. Quem gosta de pesca tem que ter paciência. Quem gosta de pesca não pode ser apressado. Quem gosta de pesca tem que saber a hora certa que vai vir aquele peixe. O contexto do ministério de Jesus com seus 12, eles eram pescadores que certamente usavam muito mais a rede. Às vezes lançava a rede e não vinha nada, mas às vezes lançava a rede e vinha um grande cardume, várias espécies de peixes. Mas pescador tem que ter paciência. Paciência, tem que ter cuidado. E esse cuidado, esse zelo, para não perder a oportunidade de levar a palavra na hora certa, fazer o que tem que ser feito de maneira correta. Irmãos, às vezes nós vamos levar a vida toda para alcançar alguém da nossa família. Presta atenção nisso. Por que fulano tal não se converteu até hoje? Às vezes não é o tempo de Deus. Mas Deus quer usar você para ter paciência e ter cuidado, porque no momento certo, ainda que esse momento, irmãos, como eu já vi como pastor, seja os últimos dias
ou as últimas horas de estar num leito, de estar numa cama, e naquele momento, naquela circunstância, vira o reconhecimento: eu não tenho chance se não me voltar para Deus. Eu não tenho chance se não abrir meu coração para o Evangelho. E eu me lembro de uma senhora que estava com câncer em Botucatu, mãe de uma irmã chamada Heloísa. Pastor, visita a minha mãe. Fui lá, visitei essa senhora no leito de enfermidade, hospitalizada, num quadro assim, bem caquético, magra, magérrima. Pastor, eu preciso que o senhor ore por mim. Levei o Evangelho a ela. Ela aceitou Jesus na UTI. Batizei ela na UTI. Eu não tenho dúvidas que, tal qual o ladrão ladeado a Jesus, que fez aquele clamor: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Pecadores que se arrependem, ainda que seja no último momento, são levados aos céus na presença do nosso Deus. É por isso que, em alguns casos, irmãos, os últimos serão os primeiros. Queridos, Filipe cumpre a sua missão, evangeliza o eunuco. E vem agora uma pergunta que o eunuco faz. E como citei anteriormente, o eunuco estava atento, ávido, com sede da palavra. Eu disse há pouco, na aprendizagem precisa de atenção, retenção, produção ou elaboração, memorização e conclusão. Nós temos aqui o quê? Primeiro, o eunuco estava atento. Segundo, ele reteve a palavra explicada pelo evangelista, o conteúdo aprendido. Ele elaborou, pensou. Tome cuidado. A gente prega aqui, eu sei que é muita coisa, mas muitas pessoas perdem a mensagem quando sai da porta. E passa domingo, e vem domingo, e não mudam. A culpa depois é da igreja? Não. A culpa é do pastor? Não. Passa domingo, entra domingo, e não mudam. O eunuco elaborou, ele analisou aquilo que ele ouviu. O eunuco memorizou a mensagem e, por fim, o eunuco chega a uma conclusão sobre, como disse, sobre o que ele leu, o que o evangelista falou e sobre ele. E o que ele tinha aprendido sobre Jesus. Ele chega a uma conclusão: entendi. Então a gente começa então a perceber, irmãos, que a parábola das sementes é um exemplo de como as pessoas reagem à palavra de Deus. Mateus capítulo 13, quando o próprio Jesus está contando essa parábola, ele está dizendo que a primeira semente que caiu à beira do caminho, Jesus diz que são os que ouvem, mas não compreendem. Ouviu, mas não compreendeu. Aqui caiu em solo rochoso, são as pessoas que ouvem, mas a emoção, a euforia, nossa, que maravilha! Mas a emoção serve como um bloqueio à compreensão e à elaboração do Evangelho. É por isso que é de pouca duração. Aí gente que vem à igreja se encanta, quer participar do coral, quer participar do louvor, quer participar de tudo. Nossa, fulano está entusiasmado mesmo, que bênção, glória a Deus, hein? Emoção sem compreensão, evangelho de pouca duração. Aqui caiu entre espinhos, ouviu a palavra, mas você se lembra que os espinhos sufocam, né? Houve mais a fascinação do mundo, a fascinação,
A caixa me chama atenção, o microfone me chama atenção, a bateria me chama atenção, o baixo me chama atenção, a guitarra me chama atenção. Nossa, que pedadeira, hein, Jonas? 10, hein? A TV me chama atenção, a caixa me chama atenção, a rosa me chama atenção, o negócio lá do extintor me chama atenção, nossa, a luz me chama atenção. E o Evangelho? Que cai entre os espinhos, irmãos, são as pessoas que têm fascinação, desatenção. Se não há atenção à palavra, não há retenção, nem elaboração, gerando concretude. E daí a justificativa se torna infrutífera, por melhor que seja a palavra. Augusto Nicodemos, Hernandes, John MacArthur, Philip Yancey. A palavra é bíblica, vem do trono, mas a desatenção não me permite compreender. A que caiu em boa terra. Aí sim. Observemos, irmãos. A pessoa que ouviu, compreendeu, a palavra foi elaborada, evidentemente com a ação do Espírito Santo, que produz algo novo. E a pessoa agora vai reproduzir aquilo que ela recebeu. Eu recebi o Evangelho, eu vou compartilhar o Evangelho. Eu recebi a palavra, eu vou compartilhar a palavra. Eu sei quem é Deus. Agora eu vou falar de Deus. Eu sei quem é Jesus. Eu vou falar de Jesus. Eu sei o que os salmos nos ensinam. Eu vou reproduzir o que o salmo ensina. A boca fala, que está cheio o coração. Voltando à história do eunuco, irmãos, o eunuco entendeu. Ele compreendeu. E a prova que ele compreendeu é quando ele diz assim: olha, você me explicou isso tudo, o que me impede agora de ser batizado? Qual o empecilho para eu agora ser alguém de Jesus como você é? Qual o empecilho para eu ser um crente como você é? Em tese é isso. Ele está falando exatamente isso. Eis a água. O que impede de eu ser batizado? O que impede de eu ser um cristão? O que impede de que eu seja agora um discípulo de Jesus? O que impede de ser um seguidor? O que impede agora de eu ser um embaixador de Cristo? O que impede de eu ser um colaborador? O que impede de eu ser um adorador como você, Felipe, é um adorador? O que me impede de ser um servo de Deus? O que me impede de ser agora membro da família da fé? O que me impede de ser um bem-aventurado como você é? E você se lembra que Jesus disse, irmãos, lá em João capítulo 22, verso 7, quando Jesus está encerrando o cânon, encerrando o livro de Apocalipse, Jesus está dizendo assim: bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia. Bem-aventurado, a palavra bem-aventurado significa feliz. Bem-aventurado aquele que guarda a palavra da profecia. Irmãos, o eunuco tornou-se um bem-aventurado. Desceu ao rio, juntamente com Filipe, algum lago, algum espaço, nós não temos detalhes, e foi batizado. Ouviu, reteve, elaborou, compreendeu, e a conclusão: eu não posso ser mais a mesma pessoa depois que eu escuto o Evangelho. Eu não posso ser a mesma pessoa depois que eu compreendo o Evangelho. Eu não posso ser a mesma pessoa depois que eu ouvi falar de Jesus, que eu entendi o que Jesus Cristo fez. Lembram-se daquilo que eu tenho dito, que quando a gente compreende criação, queda, redenção, consumação, a gente acalma a alma. Ele compreendeu. Ele se tornou um bem-aventurado. Os estudiosos entendem que nessa conclusão, nessa história belíssima, não precisou de apelo. Pregou o Evangelho, compreendeu, a resposta veio.
O eunuco virou um crente no meio da viagem. Sua convicção ao ouvir o evangelho foi algo surpreendente. E como um pecador, se viu movido pela história de Jesus, servo sofredor. Filipe concluiu: é lícito o seu pedido, se crer de todo o coração. E a declaração do eunuco, a frase está em parênteses, porque talvez não esteja com frequência nos demais registros escriturísticos, por isso que o texto está em parênteses, você pode conferir na sua Bíblia. Mas ele diz isso: eu creio que Jesus, Cristo, é o Filho de Deus. Parou o carro, Filipe batizou, ele volta para sua terra. Como disse, alguns comentaristas entendem que a Etiópia ficava às margens do mundo na época, e que com a conversão do etíope, voltando para sua terra, o evangelho, de maneira clara, não os prosélitos que tinham um pseudo conhecimento do judaísmo, até porque não poderiam ser judeus na sua essência, porque por conta da condição de eunuco, agora aquele homem não tem só a compreensão do judaísmo, ele tem a compreensão do que é o evangelho, de quem é Jesus. E segundo os historiadores, tal qual o apóstolo Paulo passou a Macedônia e pregou o evangelho e chegou na Europa, o etíope, voltando para Candace, leva o evangelho para os irmãos, não de Wakanda, mas para a Etiópia, onde havia ali concidadãos que precisavam ouvir do evangelho. Há uma teoria, de que a Arca da Aliança teria sido ocultada na região da Etiópia. Tese, alguns dizem. Qual era o clima de Jerusalém naqueles dias, irmãos? Era um clima de perseguição e morte. A igreja sofria grande perseguição. Era um clima de carência e necessidades, gente dispersa, imigrantes, refugiados por causa da perseguição. Multidão confusa e sem rumo. Era um clima de engano. Simão, o mágico, representa os farsantes da época, os aproveitadores da fé, que pediu aos apóstolos para que ele também pudesse receber o Espírito Santo para impor a mão sobre as pessoas. Farsante. Era um clima de distorção, de distopia. Desejar o Espírito Santo não para ser convencido do pecado, não para nascer de novo, mas para manifestar às pessoas quão relevante ele fosse. Era um clima também, irmão, de perseguição e uma grande oportunidade para se praticar o evangelismo pessoal. Filipe, ele pratica exatamente isso. Ele é alguém que Deus usa para, nessa constituição micro, não na macro, mas é um evangelista, um crente falando para o não crente, num clima de perseguição. Vocês se lembram do testemunho do casal da China, ela que já esteve morando lá, onde ela disse que 5 a 10 pessoas reunidas. Clima de perseguição. Em clima de perseguição, irmãos, o que vai ser relevante é o evangelismo pessoal. É você compartilhar a fé com outra pessoa. Eu tenho para mim que quando isso acontecer de maneira intensa, talvez não seja agora, não seja para esses próximos anos, mas eu creio que vai chegar um tempo de intensa perseguição, inclusive sobre a igreja no Brasil, porque a igreja é odiada no mundo desde sempre. Eu creio que vai chegar um tempo em que vai haver um enfraquecimento das instituições. E as nossas relações terão que ser tal qual a igreja neotestamentária. Grupos menores, evangelismo pessoal, reunião de orações menores. Se Deus nos permitir,
viver uma outra realidade, tomara. Mas o que eu aprendo das Escrituras é que confina-se para isso. Evangelismo pessoal, oração em grupos menores, e Deus usando pessoas quase que invisíveis para fazer a obra que tem que ser feita. Em tempos de oposição e perseguição, os crentes precisam aprender ou reaprender a fazer evangelismo pessoal tal qual Filipe. Portanto, irmãos, um grande exemplo para começarmos a praticar. Sejamos os Filipes dos nossos dias. Vamos orar?